Eu fico muito feliz de estar aqui, muito honrado. Eu sou o pastor Lázaro, trabalho hoje na Missão Global, juntamente com o pastor Luciano também. Nós estamos trabalhando hoje em mais de, acho que 30 países, são mais de 60 missionários, pastores, que estão conosco na Missão Global. E a Missão Global é o trabalho de missões da Lagoinha. Glória a Deus, Deus é bom. Mas hoje eu vim falar sobre algo muito especial aqui, sobre o mover de Deus, sobre algo que Deus tem colocado no meu coração essa semana. E quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei um pouco com o coração contrito, feliz, mas também contrito, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande pregar numa conferência do Espírito Santo. Eu sei que é uma responsabilidade pregar nesse púlpito aqui. Ontem Saulo, um grande amigo nosso, estava ministrando. Eu sei que há uma expectativa do nosso coração em receber algo de Deus. Eu sei que você está aqui essa noite e você pode ter tido a pior ou a melhor semana da sua vida. Eu sei que você está aqui e talvez você falou: Deus, fala comigo. Pai, usa o pregador dessa noite para falar o meu coração. Então todas as vezes que eu estou ministrando, e ainda mais, sobretudo, numa conferência do Espírito Santo, é uma responsabilidade muito grande. Estava ali orando e falei com Deus assim: Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que não seja as minhas palavras, mas seja a Tua palavra. E eu quero aqui declarar algo na sua vida hoje, meu irmão. Deus já está começando a mover sobrenatural no seu coração. Deus está começando a preparar uma terra no seu coração para receber uma semente. E essa semente ela vai germinar, ela vai prosperar. Eu vim aqui a dizer para você que a palavra que Deus tem para você nessa noite é uma palavra de vida. É uma palavra que vai levar você a um novo patamar, uma nova história. Você não vai sair dessa conferência do Espírito Santo da mesma forma que você entrou. Havia um decreto na sua vida de Satanás, mas a partir de agora Deus está cancelando e te dando um novo destino. Deus está colocando em você um novo fogo, um fogo que vai mudar e transformar. Aqui eu vejo como se Deus estivesse movendo corações essa noite, aquecendo o espírito de pessoas. Pessoas aqui essa noite estão tendo o chamado recordado, e pessoas estão tendo aqui essa noite destino. Deus está dando destino para muitas pessoas aqui. É uma noite diferente. Na próxima conferência do Espírito Santo, essa igreja não vai estar mais desse jeito. Na próxima conferência do Espírito Santo, a igreja não estará mais assim. Nós teremos hoje uma maior igreja. Você será diferente. Deus vai prosperar você. Todas as vezes que nós estamos numa nova estação, todas as vezes que nós estamos no mover sobrenatural de Deus, Deus vai usar a igreja. Deus ele usa a igreja. Deus ele vai usar você. Aponta o dedo de profeta para essa pessoa que está do seu lado e fala: Deus vai usar você. Essa igreja tem recebido palavras de crescimento. Deus vai usar você. Aponta o dedo sem medo. Aponta o dedo de profeta. Deus vai prosperar na sua vida. Deus vai prosperar a sua vida. Há um movimento profético aqui essa noite. Há um movimento profético. Deus está fazendo algo. Deus está startando algo. Deus está fazendo algo diferente. Essa conferência do Espírito Santo é o fim e um novo começo. Um fim de uma estação antiga para começar um novo começo na sua vida, meu irmão. Todas as vezes que você estiver num púlpito e um profeta começar a falar que a igreja vai expandir, você levanta a mão para o céu e fala: glória a Deus, a minha vida vai mudar. Nós não falamos aqui, meus irmãos, de números. Nós falamos de vidas. Nós não falamos aqui, meus irmãos, de apenas números. Nós falamos de vida, de propósito. E uma igreja forte é uma igreja que entende o propósito de Deus. O propósito de Deus. E essa noite eu venho falar com você. Gente, tem café aqui, cara. Por isso que eu não deixo de pregar aqui. Toda vez eu fico lá em casa e falo assim: será que o pastor Vinícius vai me convidar para pregar? Tem café, vocês dão café para a gente. Tem até lenço aqui do profeta. Tem que pregar aqui. Tem que cair fogo do céu, senão... Meus irmãos, vamos lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 40.
Vamos lá em Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 40, nos diz assim: Então, aleluia, vamos lá? Então, Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Disse-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, no qual poderiam ser semeados 2 ceás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça o mesmo novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhe: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez descer ao rio Quisson e lá os matou. Pai, mais uma vez nessa noite eu oro, que essa palavra seja, Pai, como um raio aos nossos corações, que venha, Senhor, impactar, mudar, transformar, mudar destinos. Dá, Senhor, aquilo que nós precisamos, ferramentas que nós precisamos receber do Senhor. Usa o pregador dessa noite, Pai, como a palavra aos nossos corações, e que a gente saia daqui, Pai, incendiados por aquilo que o Senhor tem na nossa vida, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, era um ambiente de caos, era um ambiente de total perversão. As pessoas já não conheciam mais o Senhor. As pessoas estavam divididas entre a adoração a outros deuses e a adoração a Deus Yahvé. Se você observar essa história, ela é muito rica, porque Elias era alguém que Deus levantou no meio do nada. Meu irmão, presta atenção nisso, meu irmão. No lugar que você menos espera, Deus levanta um profeta. Elias era de Tisbita, uma região que não tinha nenhuma menção na Bíblia, alguém que veio de um lugar completamente vazio, sem história. E Deus levanta um homem, e Deus levanta um profeta, e esse profeta estava numa época onde era uma época muito conturbada. Se vocês observarem, a Bíblia nos diz que no finalzinho do reinado do rei Salomão, ele começou a adorar outros deuses. E Deus falou para o rei Salomão a seguinte coisa: Salomão, você está fazendo errado. Você recebeu demais de mim e no final da sua vida você está adorando outros deuses. Então eu vou tirar 10 tribos de você e eu vou dar 10 tribos ao seu servo chamado Jeroboão. Por amor a Davi, uma promessa que eu fiz por ele, eu vou deixar uma tribo com você. E a história nos diz que quando Salomão ele morre, o filho dele, chamado Jeroboão, assume as 12 tribos de Israel. Ele assume um reino onde as pessoas já estavam começando a adorar outros deuses. E a história nos diz que Jeroboão era um rei imaturo. Ele não ouvia os conselhos dos homens mais velhos. Ele não prestava atenção na geração passada.
E quando, certa vez, o povo estava cansado de tanto trabalho, de tanto pagar imposto, sobretudo para pagar o templo que Salomão havia construído, a história nos diz que Jeroboão, ele toma a pior decisão da vida dele. Ao invés dele aliviar o castigo dos servos, dos escravos, ele aumenta o castigo dos escravos. E ali há uma rebelião. E o reino então se divide. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim segue então Jeroboão, filho de Salomão, descendência de Davi. As outras 10 tribos então seguem Jeroboão. 10 tribos seguem Jeroboão. E aqui começa uma bagunça, meus irmãos. Uma bagunça sem precedentes. As 10 tribos que seguem Jeroboão, a primeira coisa que Jeroboão faz não é olhar pela graça que Deus havia derramado na vida dele, porque o próprio Deus havia dado as 10 tribos para ele. O que ele faz? Ele estabelece uma cultura de adoração a outros deuses para as outras 10 tribos. Jeroboão, ele repete a mesma coisa que Arão fez. Ele constrói 2 bezerros de ouro. E ali então, meus irmãos, a história de Israel então inicia-se ladeira abaixo. Reis a reis eram mais ladeira abaixo. O povo já não adorava mais Yahvé, muitos nem conheciam mais Yahvé. Pessoas morreram, pessoas nasceram, e cada vez mais as gerações que passavam, Deus levantava um profeta, as pessoas não se arrependiam, os reis eram castigados, o povo de Israel sofria com guerras, o povo de Israel vivia um contexto completamente hostil. Meus irmãos, olha só, tudo começou com a adoração sutil a outros deuses. Presta atenção nisso, meu irmão. Quando você não adora a Deus de verdade, você está dando a liberdade para a sua vida começar uma bagunça, para a sua vida começar a sofrer algo que talvez possa te trazer prejuízo não só para você, mas para as gerações futuras. Aqui eu quero dizer para você, meus irmãos, o seguinte: há um segredo na adoração a Deus. Há algo que nós precisamos aprender, que quando nós servimos a Deus, nós não apenas estamos servindo Deus que pode fazer todas as coisas por nós, não, nós também estamos servindo a Deus porque Ele pode proteger a nossa vida, proteger a nossa história, porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida, Ele protege você pelo propósito que Ele tem na sua vida, por aquilo que Ele tem para você. E o povo de Israel então estava perdendo a essência. Qual que era a essência do povo de Israel? O povo de Israel, ele tinha um chamado específico. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai ver o que Deus queria de Israel. E Deus fala para Abraão: Abraão, através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Por quê? Por que que Deus quer abençoar você? Por que que Deus quer fazer na sua vida? Por que que você recebe uma palavra que Deus vai começar a mudar, a transformar a sua vida? Porque através daquilo que Ele faz na sua vida, você vai espalhar o Evangelho para a vida das outras pessoas. As pessoas vão ver o que há em você e vão então se aproximar de Jesus, de Deus. É esse o chamado missionário, é esse o chamado de Abraão, e é isso que é o chamado da igreja hoje. Deus quer abençoar a igreja, para que a igreja seja um canal para abençoar outras pessoas, e para que mais pessoas sentem aqui, para que a gente quebre essas paredes, para que a gente saia desse lugar para um lugar maior. Deus vai usar você, vai abençoar você. Foi sempre assim, continuará sendo assim. Não será da sua vez que será diferente. Aleluia. Então o que acontece é algo interessante. O povo já não tinha mais a essência, tinha perdido a essência. O povo já não tinha mais aquele mesmo vigor que o povo tinha quando era o rei Davi, quando tinha os valentes de Davi, os homens que matavam dezenas e dezenas de pessoas, alguns homens que lutavam e que a espada agarrava na mão, grudava na mão de tanta força que aquele exército tinha. O povo já não era mais assim. A idolatria a um Deus chamado Baal tinha entrado de fato dentro do palácio de Israel. Baal era um Deus que era perverso. Baal era um Deus que fazia coisas perversas. Adorações a Baal eram adorações perversas. A Bíblia nos diz que Baal era o Deus da quê? Da chuva. Eles acreditavam que Baal, ele tinha um controle da colheita. Eu acho tão interessante que quando Baal entra no reino de Israel, Deus então determina que não haveria mais chuva em Israel, para que o povo de Israel percebesse que ele era o Deus e não Baal. Olha aqui então, história interessante. E de repente, um contexto de muita fome, de muita miséria. Acabe era o rei, Jezabel era a rainha, era a mulher que havia introduzido a adoração a Baal dentro dos palácios
de Israel. Era a mulher que tinha matado muitos profetas, era a mulher que perseguia os profetas de Javé, era uma mulher que estabeleceu profetas de Baal. Era um contexto de muita tristeza, muita perseguição, muita perca. Meu irmão, olha só, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de algo. Meu irmão, se teve jeito para essas pessoas com a vida da forma que eles estavam, há um jeito para você essa noite. Há um fogo de Deus para você essa noite. Esse era o contexto. E as pessoas então fizeram algo interessante, porque essa história ela nos conta que Elias então ele sobe ao monte e ele então desafia os profetas de Baal e fala: vamos lá, aquele que colocar fogo no altar primeiro, esse é o Senhor. Mas só que diante de Elias havia uma plateia de pessoas, uma multidão de pessoas assistiam Elias. Meus irmãos, olha só, pode ter certeza, há uma plateia olhando para você. Há pessoas olhando para você todos os dias. Ah, o crente foi para a igreja, vamos ver que hora que ele vai pecar. Ah, aquela pessoa não tem jeito não. Meu irmão, pode ter certeza, você é um profeta de Deus, há uma plateia de pessoas assistindo você. E Elias então determina algo e fala: quem colocar fogo no altar primeiro, quem colocar fogo no altar primeiro, esse é o Deus verdadeiro, ou Baal ou Yahvé. Interessante, meus irmãos, que havia muitos anos que não chovia, era uma seca incrível, as pessoas estavam perdendo a agricultura, as pessoas estavam ali sem contexto de sobrevivência, e de repente Elias então fala que vai chover fogo do céu. Elias então começa então a declarar que vai chover fogo do céu, mas faz algo diante dos profetas de Baal e fala: se esse Deus seu é verdadeiro, ele vai fazer fogo do céu cair. E a história nos diz que aqueles homens então começaram então a adorar Baal, a cantar para Baal, a dançar para Baal, a se cortar para Baal, até o ponto deles entenderem que o fogo não cairia do céu através deles. E Elias então começa a zombar, porque Elias sabia que Baal não era Deus. Elias sabia o Deus que ele servia. Ele zomba de Baal, ele zomba dos profetas. E de repente Elias então toma 3 atitudes, depois que ele percebe que o povo estava, que os profetas de Baal realmente não colocariam fogo naquele altar. Ele toma 3 atitudes, e eu quero falar com você esta noite sobre essas 3 atitudes, viu? E o meu título dessa mensagem esta noite é: restaure o altar do Senhor. Ele toma 3 atitudes. 3 atitudes que eu tenho certeza que pode transformar a sua vida essa noite. 3 atitudes que eu tenho certeza que pode mudar você, te dar um destino, te dar um direcionamento. Ele toma 3 atitudes que você pode entender que se você tomar essas atitudes na sua vida, amanhã você será uma nova pessoa, eu te garanto isso. E a primeira atitude que ele faz, que eu acho tão interessante, que é a mais forte, no meu ponto de vista, é a restauração do altar. Elias então, ele restaura o altar. Primeira atitude, Elias restaurou o altar. Meus irmãos, antes do fogo do céu cair, você precisa restaurar o altar de Deus na sua vida. Elias restaura o altar. O que quer dizer isso, restaurar o altar? Presta atenção, meus irmãos. Eu acabei de falar para vocês que Elias, ele vem de um contexto, ele foi profeta, ele introduziu a escola de profeta a Israel, ele era um grande homem de Deus, ele era alguém que viveu num contexto extremamente poderoso. Elias era alguém que caminhava com Deus, e a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Ele vira para as pessoas que estavam ali e diz assim para as pessoas: olha para mim, presta atenção em mim. Depois que as pessoas olharam para ele, Elias vai lá e restaura o altar. Meu irmão, essa é a maior característica de um profeta de Deus. Essa é a maior característica de um homem de Deus. Esta é a maior característica de alguém que entende o propósito. Sabe o que é restaurar o altar? Não apenas restaurar um altar comum. Meu irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Não foi Elias que quebrou aquele altar. Não foi Elias que destruiu aquele altar. O próprio povo havia destruído o altar.
Mas Elias viu e pensou assim: antes de eu orar, antes de eu pedir o meu milagre, eu vou restaurar o altar. Não importa quem danificou o altar, não importa quem quebrou o altar, eu vou restaurar esse altar. Eu vou restaurar esse altar. Muitos de nós não recebemos de Deus, sabe por quê? Porque a gente não quer restaurar os altares da nossa vida. Sabe por que não queremos? Sabe qual que é o principal motivo da gente não restaurar os altares? Porque a gente olha para nós, cheio de orgulho, e fala: não foi eu que quebrei, não fui eu que causei essa situação na minha casa, não fui eu que procurei essa situação. Eu fui traído, eu entrei num negócio e me traíram, roubaram de mim. Então eu não vou restaurar o altar nenhum, não foi eu que quebrei o altar. Mas eu vou falar com vocês uma coisa, meu irmão: sem altar, sem fogo do céu. Sem altar, sem milagre. Com altar, fogo do céu. Com altar, milagre de Deus na sua vida. Sem altar, sem restauração. Sem altar, sem restauração, sem união, sem propósito, sem fogo, sem milagre. Então, meu irmão, presta atenção em algo nessa noite aqui, meu irmão. Deus me trouxe aqui para falar para você: restaure o altar da sua casa, restaure o altar da sua família, restaure o altar de adoração ao Senhor, restaure. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Meu irmão, restaure o altar. Ah, pastor, eu tenho marcas na alma. Restaura o altar. É o primeiro passo que você tem que fazer. Restaura o lugar de adoração. Lembre do lugar que você caiu, volte para ele. Lembre daquela pessoa que você era anos atrás, volte para ela, volte para essa pessoa, restaure a sua vida. Isso é muito interessante, porque Elias, ele tinha um propósito muito claro aqui. E o propósito de Elias era colocar fogo naquele altar. Só que Elias sabia que ele não poderia apenas pedir a Deus naquele momento a restauração do altar. Ele estava cuidando não apenas da vida dele, mas ele estava cuidando da vida das outras pessoas. O que Elias está fazendo aqui é mostrando para as outras pessoas o caminho que eles deveriam seguir. Se você ler Neemias foi um grande homem de Deus, responsável pela construção de Jerusalém, novamente. Os muros estavam destruídos. Mas antes dele começar a colocar o primeiro tijolo, a primeira coisa que Elias faz, está lá em Neemias capítulo 3, é restaurar o altar. Meu irmão, não tenta reconstruir nada na sua vida, meu irmão, se você não restaurar o altar que Deus fala com você. Não tenta construir nada na sua vida se você não restaurar o altar de Deus na sua vida. E o que é isso, Lázaro? O que é altar? Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de encontro com Deus, altar é lugar de você ir totalmente descalço e entregar tudo o que você tem nesse lugar. Esse é o altar. Então, Elias restaura o altar. Não foi ele que quebrou, não foi ele que destruiu, mas ele restaurou então o altar. E depois que ele restaurou o altar que estava em ruínas, Elias faz algo muito importante. E por isso que eu contei para vocês a história desse povo. Porque à frente de Elias, havia pessoas das 12 tribos. E essas pessoas olhavam para as outras e diziam assim: eu não tenho nada com você, meu irmão. Eu sou da tribo do norte, eu sou do reino do norte. Meu irmão, eu não tenho nada com você. Eu sou do reino do sul. E Deus lá de cima vendo isso, a desunião. As pessoas brigavam entre si. Se você observar, o próprio Deus interviu várias vezes e dizia para eles: não brigue, vocês são irmãos, vocês são da mesma família. Eu tirei vocês do deserto, levei vocês para Canaã, eu entreguei para vocês uma terra que emana leite e mel, não briguem. E o povo brigava. Havia um contexto de muita desunião. Havia um contexto de muitas pessoas que então tinham ali uma rincha umas com as outras. Ah, você é de Judá, eu sou de Benjamim. Havia esse contexto. As pessoas brigavam entre si. Então, meu irmão, aqui Elias então faz algo interessante. Ele apõe então 12 pedras.
e diz que uma pedra era para cada tribo dos descendentes de Jacó. O que Elias está falando aqui? Elias está falando para aquele povo que o milagre deles estava na união. O milagre que eles queriam receber de Deus, a força que o povo tinha, estava na união. Presta atenção nisso, meu irmão. Eu sei que o ambiente que nós estamos, às vezes não é um ambiente que a gente fica feliz. Eu sei que você já foi desapontado com o irmão da igreja. Eu sei que você já foi desapontado com o pastor, com uma palavra. Mas, meu irmão, presta atenção nisso. A nossa força, ela está na nossa união. A nossa força, ela está se a gente está junto. Meu irmão, eu te garanto para você, esse ambiente que você está aqui é o melhor ambiente que você poderia estar. Não tem outro lugar melhor que esse. Sabe o que acontece? Nós queremos receber milagres de Deus, mas a gente não é unido com o nosso irmão. Nós queremos receber de Deus o fogo do céu, mas a gente tem rincha com o pastor. A gente tem rincha com o líder de célula. Sabe o que acontece? Nós queremos que Deus mude a nossa história, mude o nosso destino, mas a gente não dá bem com o irmão da igreja. Ah, pastor, eu gosto de ir na igreja só para receber uma palavra. Meu irmão, presta atenção nisso. A nossa força está na nossa união. Eu não estou dizendo que você não vai ser decepcionado. Eu não estou dizendo que eu não possa decepcionar você. Mas eu estou dizendo para você que a força que nós temos, ela está na nossa união. É quando a gente louva junto, é quando a gente canta junto, é quando a gente entrega junto. O poder do Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Elias então mostra para aquele povo que a força que eles tinham estavam na união. Ele apanha 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Ele não apanha 10 pedras, ele não apanha 12. Ele não apanha 10 pedras, ele não apanha 2. Ele apanha 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. E lembra aquele povo que eles são a mesma família. E eu acho tão interessante que eu entro agora no terceiro ponto, e esse ponto é o que mais toca no meu coração. Porque, meus irmãos, eu já caí muito nesse erro. Eu caí num erro que me fez pensar muito a respeito da minha vida, da minha história. Por muitas vezes eu ouvia Deus fazendo as coisas na vida das outras pessoas e falava assim: Deus, por que as outras pessoas, elas vivem isso e eu não? Será que você nunca se perguntou isso? Será que você nunca se perguntou por que as outras pessoas experimentam e você não experimenta? Por que aquela pessoa é usada por Deus e eu não sou? Quantas vezes eu não fiz essa pergunta? E eu caí num erro. E esse erro é um erro chamado performance. Eu vou te explicar. Eu achava que era melhor eu mostrar para as outras pessoas que eu era alguém eloquente, que eu era alguém que falava bem, que eu era alguém santo, e dentro de mim, dentro do meu interior, as coisas estavam todas bagunçadas. E o que eu fazia? Eu procurava então a melhor forma de orar. Eu procurei por muitas vezes a melhor forma de pregar. Eu procurei por muitas vezes a melhor forma de caminhar. Às vezes eu até imitava o meu pastor caminhando. Até o jeito dele falar, eu queria imitar o jeito dele falar. Meu irmão, olha que interessante. Elias então, ele faz aqui uma oração sincera e objetiva. Presta atenção nisso, meu irmão. Um dos milagres mais poderosos que você está vendo na Bíblia foi feito através de uma oração sincera e objetiva. Meu irmão, Deus não está atrás de performance. Deus não está atrás. Deus não quer saber se você sabe falar ABC, se você fala problema, sei lá. Não é isso que vai fazer o fogo de Deus cair do céu. Quantas vezes eu pedi a Deus de uma forma tão eloquente: Pai, caia fogo do céu na minha vida. Pai do céu, eu entonava a voz, eu baixava a voz, eu falava alto, falava baixo, e nada acontecia. Hoje eu percebo que são os processos que você faz antes, que faz com que o fogo do céu caia sobre você. Não as orações, não a sua performance. Deus tem os deles. Deus tem o dele. E por isso eu vim essa noite falar algo com você. Deus, ele vai startar um negócio na sua vida de uma forma tão sobrenatural. E eu falo isso aqui para todos vocês. Vocês vão começar a ficar assustados. E as pessoas de repente elas vão olhar para você e vão falar: mas peraí, você não veio daquele lugar? Mas peraí, é você mesmo.
Se você sair daqui essa noite entendendo que não é a sua performance, e não é por você, não é pelo seu CPF, não é por nada, é por Ele. Você vai entender que Ele tem um propósito tão grande na sua vida, tão grande na sua vida, um propósito tão belo na sua vida, que Ele não desiste de você. E Elias então ele faz algo interessante, ele faz uma oração sincera e objetiva. E eu acho isso muito rico, porque Elias ele ora e parece que ele não está orando para ele ali, ele está orando para que as pessoas percebessem que ele estava orando. Tamanha era a certeza que Deus responderia a oração dele. E não foi uma oração comum. Não foi uma oração que eu falo assim: Pai, me abençoa hoje, me livra dos acidentes. Não, era simplesmente pedindo a Deus para cair esse fogo do céu. E essa oração é uma oração sensível, uma oração objetiva, uma oração direta, uma oração clara, uma oração de propósito, uma oração de destino, onde ele não perde tempo rodeando nas palavras. Ele é direto, ele é objetivo. Por que ele é dessa forma? Por que ele fez dessa forma? Porque ele cumpriu os propósitos, ele cumpriu os processos, ele entendeu o que ele deveria fazer para receber de Deus fogo do céu. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Vai cair fogo do céu na sua vida hoje. E esse fogo não é um fogo comum, é um fogo espiritual. A Bíblia nos diz que aqueles homens estavam reunidos ali no cenáculo, cerca de 120 homens, e aqueles homens reunidos ali, de repente caiu fogo do céu. A Bíblia nos fala que Elias estava aqui nesse momento também, caiu fogo do céu. E esse fogo não é um fogo comum. O que Deus tem para fazer na sua vida não é algo comum, presta atenção nisso, não é algo comum. O que Deus vai fazer na sua vida não é algo comum, presta atenção nisso. Deus é o Deus do impossível. Me fala o que é impossível para você, que eu vou apresentar um Deus que pode resolver esse problema fácil. Deus é um Deus do impossível. E aquelas pessoas estavam ali assistindo e vendo Elias orar. E a oração de Elias é uma oração objetiva, uma oração direta, uma oração simples. E de repente, aquelas pessoas então devem ter pensado assim, olhado um para o outro e olhado para cima, e deve ter sido uma cena de um filme de Hollywood. O fogo caiu do céu sobre o altar. O fogo queimou tudo que estava ali. O fogo consumiu tudo, queimou até a água. Eu nunca vi fogo queimar água, mas aqui o fogo queimou até a água. O povo então experimentou e viu algo sobrenatural. E quando o povo então assistindo aquilo, eles viram algo sobrenatural de Deus, eles viram o propósito que Deus estava fazendo ali, eles viram que Deus havia atendido a oração daquele homem. Presta atenção nisso. Aqui entra você, isso aqui entra a parte prática desse sermão, e é para você, presta atenção nisso. Meus irmãos, o milagre que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, não termina em você. O milagre que Deus tem para fazer na sua vida não é para você. O milagre não é para esse, não é para esse sentido. O milagre que Deus vai fazer para você, meu irmão, não é para você só, é para que as outras pessoas percebam o Deus que há em você. E de repente, isso é muito forte. E de repente, através da oração daquele homem que veio da... Como é que é tisbo? Diz o quê? Tesbita, né? E de repente a oração de um homem que veio de Tesbita. E de repente a oração do homem que veio lá de Jomolevade. E de repente a oração de uma mulher que veio lá do bairro Nacional. E de repente o homem das nações que veio lá de Minas Gerais. E de repente alguém que não tem nem mesmo o que dizer, o que falar, a oração sincera, objetiva desse homem faz fogo cair do céu. Se você soubesse o poder de Deus que há em você, meu irmão, um poder para cair fogo do céu. Eu acho tão interessante que o fogo vinha,
as pessoas olhando um para as outras, os profetas de Baal assistindo, Elias ali, ele era ali aquele único que tinha convicção que o fogo cairia do céu. Meu irmão, para Deus basta um só. Para Deus fazer uma reviravolta, basta uma pessoa só acreditar. Eu sei que essa noite está cheia de pessoas aqui que acreditam nisso. E de repente aqueles homens, os profetas de Baal, as 12 tribos, aquela plateia e um profeta. E o fogo então vem. Ei. E na hora que o fogo então vem, queima tudo. As pessoas então olharam para Elias. As pessoas então olharam para ela. As pessoas então vão olhar para você. As pessoas vão olhar para ela, vão olhar para cima e vão dizer: há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É por isso que essa noite nós precisamos clamar por fogo. Sabe o que o fogo faz? Ele queima o que não presta. O fogo, ele queima o que não presta. Eu vi um homem preparando o ouro. Eu achei tão interessante que quando ele prepara o ouro, ele começa a botar fogo ali. E ele não tem medo de acabar com o ouro, porque ele sabe que o fogo não acaba com o ouro. O fogo acaba com as impurezas do ouro. Meu irmão, nós não precisamos ter medo do fogo de Deus na nossa vida. Nós precisamos clamar por Ele. Porque o que for madeira e feno, a sua vida vai queimar. Mas o que for ouro vai continuar. Que essa noite a gente clame pelo fogo de Deus na nossa vida. Um fogo que consome aquilo que não presta. Um fogo que consome aquilo que não vem de Deus. Um fogo que consome aquilo que não nos leva para o propósito. Um fogo que vai refinar a nossa vida, vai refinar a nossa história. Ponha-se de pé no seu lugar.